Olá, meus amigos e meus irmãos. Hoje, dia 23 de abril de 2020, e nós estamos aqui mais uma vez trazendo mais um pouco de informação para o nosso aperfeiçoamento espiritual diante das coisas do Altíssimo. Como tem se multiplicado imensamente o número de religiões, de denominações que se intitulam igrejas. É igreja para lá, igreja para cá, igreja embaixo, igreja em cima, igreja na esquina, igreja no meio do quarteirão. Todo lado tem igreja. Mas eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, que crê no Eterno, o Criador, o Altíssimo que criou os céus e a terra, e que não deixou religião nenhuma para ninguém seguir, e que não mandou ninguém construir igrejas, não mandou ninguém construir templos, você tem certeza absoluta, você tem convicção de que você está seguindo as orientações do Eterno, segundo as Escrituras, ou você está seguindo a tradição dos homens, segundo o estatuto das denominações religiosas, com um CNPJ e que tem uma placa na frente de informativo. Você tem certeza que aonde você congrega, aonde você bate palma, aonde você coloca uma fita no braço, aonde você come pão com suco de uva, aonde você vira piroleta, aonde você paga uma mensalidade por mês para fazer parte desse sistema, dessa religião, aonde você frequenta, você tem certeza, alicerçado dentro das Escrituras, que aí onde você congrega é de Deus, aí onde você congrega, você está ouvindo a voz de Deus ou você está ouvindo um homem? Aí onde você congrega, o seu líder religioso está ensinando para você, conforme os profetas ensinaram, conforme os apóstolos ensinaram, conforme o Messias, o Salvador, ensinou, ou eles estão ensinando da maneira que eles aprenderam dentro dos colegiados de teologia e escatologia. Eu tenho gravado alguns videozinhos a esse respeito. A minha intenção aqui não é atacar as pessoas. A minha intenção aqui não é criar atrito entre as pessoas, mas a minha obrigação é de levar o conhecimento para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Mas isso não quer dizer que eu seja o dono da verdade. Mas eu tive um encontro com a verdade, eu conheci a verdade e a verdade me libertou totalmente do sistema religioso, dos dogmas, dos estatutos, dos ensinamentos de demônios que são praticados dentro dos templos religiosos. E eu tenho feito uma sequência de vídeos mostrando para os irmãos que congregam, aí na igreja que você congrega. Você sabe quem é o dono da igreja que você congrega? Porque nós ouvimos diariamente todos dizerem que a igreja deles é de Jesus. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Mas quem manda dentro da igreja, do templo, é os pastores, é os apóstolos, é os bispos, é os padres. Nós vemos constantemente dizerem que todas as religiões é o religare. Religare, você tem que ter uma religião que é através da religião que você vai se ligar com Deus. Nós ouvimos diariamente isso aí na televisão, pela boca do mercenário Silas Malafaia, R.R. Soares,
Valdomiro Santiago, o Agenor Duque, o Macedão, todos esses caras aí enganando as pessoas. Então, nós estamos fazendo uma sequência de vídeos informativos para mostrar a você se realmente aí onde você congrega é do eterno ou é do homem. A igreja que você congrega, ela é de Jesus Cristo ou ela é de um homem que criou, que cadastrou, que colocou um número de CNPJ, colocou uma placa e registrou ela na Receita Estadual Federal. Ok? Então eu chamo a sua atenção para prestar atenção nesse vídeo, juntamente com a sua família. E se você concordar com a minha maneira de te informar, o informativo que eu vou passar para você, é para que você, se você entender que aonde você está congregando não tem nada do eterno, não tem nada espiritual, não tem nada da graça, a minha sugestão é que você saia dessa Babilônia e procure adorar ao Pai em espírito e verdade dentro da sua casa com a sua família, ok? Pois bem, então vamos lá. Hoje eu quero perguntar para você, você que congrega na Igreja Adventista, você que congrega na Igreja Adventista do Sétimo Dia, você sabe quem é o dono? Você sabe quem foi que criou, que inventou, que instituiu a denominação religiosa chamada, conhecida de Igreja Adventista do Sétimo Dia? Porque muitos dizem que essa igreja é de Cristo. Mas será que é mesmo? Então vamos ver o que a história contemporânea, o que a história teórica e a história bíblica diz a esse respeito, ok? Segundo a história da Igreja Adventista, você pode ir lá no Google depois de pesquisar lá, se faltou alguma coisa, se você ainda tem alguma dúvida daquilo que eu estou falando aqui, é só você entrar lá no Google e pesquisar. Segundo a história do início do desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela começou com os chamados mileristas, com Joseph Bates, Tiago White, a Ellen White, que é considerada como profetisa. Para você se batizar e ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você tem que acreditar nos escritos da senhora Ellen White. E também Urias Smith. Pois bem, essa seita surgiu no dia 22 de outubro de 1844, denominado de Movimento Milerista. Esse movimento milerista, eles acreditavam que a volta de Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja se daria no dia 22 de outubro de 1844. Portanto, a maioria deles venderam suas casas, suas propriedades, compraram roupas brancas, subiram para os montes mais altos que havia e ficaram esperando a volta de Jesus para levar eles para o céu. Isso em 1844. Se não morreram, acredito eu que estão lá até hoje esperando a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. Pois bem, depois eles fizeram uma nova tentativa e acabaram registrando, protocolando essa denominação como denominação cristã no dia 21 de maio de 1863, nos Estados Unidos. E a partir de ali, então, eles começaram a ensinar as doutrinas baseado naquilo que a senhora Ellen White passava para eles. Eles acreditavam e acreditam que todos os escritos da senhora Ellen White têm tanto valor quanto a Bíblia
quanto às Escrituras. Pois bem, então eles passaram a ser um grupo de pessoas, de restauracionistas, tentando restaurar aquilo que foi derrubado, destruído, né? Eles são sabatistas, são adoradores do sábado. Eles acreditam na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E, no entanto, não é três, mas Deus é um só. Essa doutrina da Trindade, todos nós sabemos que é doutrina específica da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles acreditam na infabilidade da Bíblia. Eles acreditam tanto na Bíblia que eles têm mais confiança na Bíblia, eles acham que são mais guiados, mais orientados pela Bíblia do que pelo próprio Espírito Santo. E acreditam e pregam o juízo investigativo, ou seja, você morre aqui, acabou de morrer aqui, você já vai para o céu para entrar em juízo, saber se tem direito à salvação ou à condenação. Mas utilizam das mesmas doutrinas das outras denominações que eles não consideram como igrejas. Eles acreditam que a única e verdadeira igreja é somente a adventista do sétimo dia por causa do sábado. Então, eles não acreditam que as demais denominações existentes no mundo sejam igrejas. Por quê? Porque eles acreditam que são diferentes, quando, na verdade, eles comem do mesmo alimento que foi dado pela Babilônia, a mãe das meretrizes, que é a Igreja Católica Romana. Então, eles acreditam no batismo da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles acreditam que comer o pão e o suco de uva, eles estão comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo. Eles acreditam nos ministérios espirituais, que tem que ter pastores que recebem salários para ser intermediário entre os membros e o Criador. Eles acreditam no dom de profecia da Ellen White. Eles acreditam na lei de Moisés e na lei de Deus, ou seja, eles misturam os 10 mandamentos, que é a lei do eterno, com os 613 mandamentos, que era mandamento de Moisés, e que foram abolidos, que eram leis cerimoniais, que para nada servia, era somente para o judeu, o povo judeu, e foi abolido na cruz. Eles acreditam na mordomia do dízimo, que se você não pagar o dízimo, você é ladrão. Se você não devolver o dízimo para o pastor, você pode perder a sua salvação. Eles acreditam na morada no céu, eles acreditam que Jesus vai vir aqui, pegar os adventistas e levar para morar no céu. E eles acreditam em 2 ressurreições. A primeira ressurreição dos justos, na segunda vinda de Jesus Cristo, no qual a terra ficará vazia por 1000 anos e Satanás ficará aqui enganando as nações, só que eles não conseguem explicar como que Satanás vai enganar as nações, sendo que a terra ficará vazia durante 1000 anos, e depois dos 1000 anos eles vão voltar novamente aqui na terra restaurada, né? E esses 1000 anos, eles vão passar no céu junto com o Salvador Jesus Cristo. Eles acreditam que haverá uma nova terra e eles acreditam piamente na escrita da senhora Ellen White, O Grande Conflito, que ela tem um livro denominado O Grande Conflito, que você pode ler, que desde o princípio do mundo, Satanás vem guerreando com Cristo, com Jesus. Jesus de um lado e Satanás do outro, um dando porrada no outro, brigando. E esse grande conflito só vai acabar com a vinda de Jesus Cristo, levando os adventistas para o céu, e o que não for adventista vai ficar aqui, vai morrer, né? A terra ficará vazia por 1000 anos, depois dos 1000 anos eles voltarão aqui na terra, aí haverá a segunda ressurreição do ímpio para ser julgado para a condenação. Então eles acreditam em mais 2 vindas de Cristo, sendo que as escrituras dizem que não, que é só uma, mas eles acreditam em 2. Por que eles acreditam? Porque no meio deles tem os homens dos canudos,
Os teólogos, né, aqueles homens super preparados para enganar as pessoas com teologias, com falsas histórias, com falsas mentiras, com doutrinas que não têm base nem fundamento nos ensinamentos do Messias, ok? Então, se você não sabia, a partir desse instante você está sabendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é a Igreja de Cristo, não é a noiva do Cordeiro. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é a noiva do Cordeiro. Por quê? Porque quem criou, quem edificou, quem fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi Joseph Bates, Tiago White, Hélio White e Urias Smith, no dia 21 de maio de 1863, nos Estados Unidos. Porém, se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, você vai ver que o próprio Jesus Cristo disse para os apóstolos: eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus, não é da Ellen White, não. A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então fica aqui esse minutinho de informação, e muitos que têm perguntado para mim, aonde que eu congrego? Qual a minha igreja? E eu respondo para você, eu congrego na mesma igreja que os patriarcas congregaram, os profetas congregaram, os apóstolos congregaram e Jesus Cristo congregou. Eu faço parte dessa igreja. Essa igreja é dele, não foi criada por homem. Ela é um corpo espalhado em toda a face da terra, cujo único cabeça é o Salvador, o Filho do Eterno, do Altíssimo, o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas. Um abraço no teu coração, e se você ficou alguma coisa em dúvida, pesquisa no Google que você vai achar mais informação, porque se eu for falar aqui, 2 dias é pouco para falar, ok? Um abraço e até a próxima, se o Eterno, o Criador dos céus e da terra, me permitir voltar aqui.